Olá, amor de mis amores! Tudo bem, sétimo ano? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa sobre África. Isso mesmo, esse continente grandiosíssimo em tamanho, né? Geograficamente falando, é um país enorme, é um continente enorme e também pela cultura, pela história, pela magnitude que é a África, certo, gente? Então, a gente falou na aula anterior sobre como a África é um reino, foi, né, um lugar de reinos muito poderosos, que existia uma diversidade muito grande, que existiam, né, divisões por causa do deserto do Saara, e enfim, né, a gente estudou 3 grandes reinos que mostram a grandiosidade do que a África era na antiguidade, certo? E aí chega o momento da gente estudar um pouco como aconteceram as transformações na África depois da chegada dos europeus. Vale lembrar, sim, que os europeus eles tiveram contato com os africanos por muito tempo, principalmente a região norte da África, né, onde tem Marrocos, onde tem o Egito. Então, realmente, os europeus tinham um contato muito grande com esses povos africanos e estabeleciam relações comerciais. Estabeleciam relações comerciais de ouro, marfim, pedras preciosas, certo? Sempre era sal, inclusive, era, né, feita essa negociação. Porém, com as grandes navegações, a partir do século XV, nós vamos ter uma intensificação da chegada dos europeus e do domínio dos portugueses nessas regiões. Então, a partir do século XV, nós temos as grandes navegações e os portugueses são os primeiros a se lançar. Pra gente acontecer dos portugueses saírem de Portugal, fazer a voltinha do périplo africano, contornar lá embaixo e chegar até aqui as Índias, certo? Ó, usa a imagem mental aí. Eles vão levar um século, certo? Então, enquanto eles fazem esse caminho do périplo africano, que é contornar, né, a costa africana ali banhada pelo Oceano Atlântico, até chegar nas Índias, eles vão estabelecendo feitorias ao longo da costa africana, inclusive onde tem esses reinos que nós estudamos, né, do Mali, do Songhai, e eles vão estabelecendo protetorados ali, locais que são dos portugueses, para os portugueses estabelecerem comércio, certo? E assim, o que a gente precisa entender é que, inclusive para os europeus, a África era vista como algo inferior, certo? Como um local onde tinha animais exóticos, pessoas exóticas, coisas exóticas, mas inferiores. E é a partir disso que se cria no imaginário europeu e que se estende a muitos outros lugares a ideia de preconceito, né, de estereotipar, de colocar o estereótipo e surgiu muito preconceito. E é por isso que a gente precisa estudar, né, tudo que a África foi, entender sobre a África para mais do que não sermos preconceituosos, não deixarmos o preconceito acontecer, certo, gente? Muito bem. Pega a sua apostila lá na página 11, então, né? A partir do século XV, como eu venho falando, vai intensificar, vai aumentar muito a troca de produtos, mercadorias e o comércio entre portugueses, europeus em geral, principalmente portugueses e africanos. E uma das coisas que os africanos vão mais cobiçar, gente, vão ser armas de fogo, certo? A presença dos europeus, dos portugueses na África, vai intensificar muito as disputas e as rivalidades entre as nações locais. Então, existia rivalidade na África, existia um monte de coisa na África, guerras na África antes dos europeus, sim, existia. Mas a presença dos portugueses, dos europeus, vai aumentar em muito essa rivalidade. E aí, quem fizer aliança com os portugueses vai conseguir armas de fogo, gente, o que vai aumentar o número de mortes, violência e tudo mais, certo? Muito bem. A partir da chegada dos europeus, vai intensificar, gente, muito a escravidão. Entenda, a escravidão existiu em toda a antiguidade. Existiu na Mesopotâmia, no Egito, na Grécia, em Roma, na Macedônia, existiu em todos esses lugares. E inclusive existiu na África. Só que na África, para uma pessoa se tornar escrava, seriam de 3 maneiras, certo? Seria por conquista de guerra, seria
por salvar sua própria vida, tipo um pai tem muitos filhos, não consegue criá-los, como acontecia lá em Roma, ele entrega para o Estado e aí se torna um escravo, tá? Ou então por uma punição, como se fosse uma questão de lei, certo? Ele foi punido com a escravidão. Mas, a partir da chegada dos portugueses, tanto na África quanto aqui na América, precisa-se de mão de obra, certo? E aí essa mão de obra vai ser suprida com o comércio de escravizados. Então, o que vai acontecer? Os portugueses vão fazer que aumente a rivalidade entre as nações africanas, e aí uma nação vai querer conquistar a outra para vender para os portugueses, e os portugueses vão revender essas pessoas aqui nas Américas como um todo. Lógico que o Brasil vai receber muitos, os Estados Unidos, a região da América Central, vão receber muitos africanos na condição de escravos, certo? Acredita-se, né, num número de 7 milhões de africanos que foram trazidos para o Brasil na condição de escravos. Sem contar daí os seus descendentes, né, que aqui no Brasil foram quase 400 anos de escravidão. E aí você tem os descendentes desses 7 milhões de pessoas, né, todas também transformados em escravos. E aí a gente tem até hoje, né, infelizmente, a ideia do preconceito, do racismo, do estereótipo. Certo, gente? Para terminar, a gente vai falar um pouquinho sobre... Então, a gente falou agora sobre a presença dos portugueses na região do Atlântico, né, da África Atlântica. Mas a África também, por outro lado, é banhada pelo Oceano Índico. E essa costa índica vai ter alguns domínios bem fortes dos portugueses, como Moçambique, por exemplo, mas vai ter a presença de outros povos europeus, certo, gente? Vão ter franceses e holandeses que vão se estabelecer na costa índica e vão chegar a estabelecer maior relação de propriedade sobre essa região. Gente, para finalizar, tá? O que é mais importante da gente entender de tudo isso que nós estamos falando? O Brasil, ele né, tem boa parte da sua história ligada ao continente africano. Como eu falei, foram 400 anos quase, né, trazendo pessoas da África para se tornarem escravos no Brasil, e é uma contribuição cultural muito grande, porque eles não vieram sem nada, tipo, deram um choquinho da amnésia e daí a pessoa foi trazida e começou a ser brasileiro. Não. Eles trouxeram muitas contribuições culturais que a gente tem como manifestações até hoje na cultura brasileira. Né? Quando você fala que vai comer um acarajé, quando você fala que vai de repente lutar capoeira, né? Hoje não, você luta capoeira, né? Você dança, ginga capoeira. Tudo isso são contribuições dos africanos e que são importantíssimas para a nossa sociedade, certo? Fiquem com Deus, beijinho, até a próxima.